Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João Damasceno, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na consideração 13 do livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. No início, nós estamos aqui no início da consideração, né? Vaidade do mundo. Quid prodeste hominis mundo universum lucretur, anime vero sui detrimento patiatur. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder sua alma. Mateus 16, 26. Santo Afonso vai falar aqui da vaidade do mundo, né? Ponto 1 da reflexão. Numa viagem marítima, um filósofo antigo, de nome Aristipo, naufragou com o navio em que ia, perdendo todos os bens. Pôde, entretanto, chegar salvo à terra, e os habitantes do país a que arribou, entre os quais Aristipo gozava de grande fama por seu saber, o indenizaram de tudo o que havia perdido. Admirado, escreveu logo a seus amigos e patrícios, incitando-os a que aproveitassem o seu exemplo e que somente se premunissem das riquezas que nem com os naufrágios se podem perder. É isto exatamente o que nos recomendam nossos parentes e amigos que já chegaram à eternidade. Advertem-nos para que neste mundo procuremos adquirir antes de tudo os bens que nem a morte nos faz perder. O dia da morte é chamado o dia da perda, porque nele perdemos as honras, as riquezas e os prazeres, enfim, todos os bens terrenos. Então, Santo Afonso, ele resume, né, em 3 palavras os bens terrenos. Já fez isso em outras considerações, né? As honras, as riquezas e os prazeres. Não são esses os bens do mundo, né? E os bens terrenos, né? E é importante esse resumo dele aqui, porque é um resumo que nós podemos sempre lembrar, né? Honras, riquezas e prazeres, que são justamente os bens terrenos, a que nós não devemos nos ater, né? Continuando aqui, por esta razão, diz Santo Ambrósio, que não podemos chamar nossos a esses bens, porque os não podemos levar conosco para o outro mundo. Somente as virtudes nos acompanham para a eternidade. Então é isso, né? Honras, riquezas e prazeres. De que serve, pois, diz Jesus Cristo, ganhar o mundo inteiro, se à hora da morte, perdendo a alma, tudo perde? Ele está se referindo a Mateus 16, 26, né? Oh, quantos jovens, penetrados dessa grande máxima, resolveram entrar na clausura. Quantos anacoretas conduziu ao deserto? A quantos mártires moveu a dar a vida por Cristo? Por meio destas máximas, soube Santo Inácio de Loyola
chamar para Deus inúmeras almas, entre elas a alma formosíssima de São Francisco Xavier, que residindo em Paris, ali se ocupava em pensamentos mundanos. Abre aspas. Pensa, Francisco, lhe disse um dia o santo. Pensa que o mundo é traidor, que promete e não cumpre. Mas ainda que cumprisse o que promete, jamais poderia satisfazer teu coração. E supondo que o satisfizesse, quanto tempo poderá durar esta felicidade? Mais que tua vida? E no fim dela, levarás tua dita para a eternidade? Existe, porventura, algum poderoso que tenha levado para outro mundo uma moeda sequer ou um criado para seu serviço? Há algum rei que tenha levado consigo um pedaço de púrpura em sinal de dignidade? Fecha aspas, né? Movido por estas considerações, São Francisco Xavier renunciou ao mundo, seguiu a Santo Inácio de Loyola e se tornou um grande santo. Essa passagem é célebre, né? Da conversão de São Francisco Xavier, da verdadeira conversão de São Francisco, né? Xavier, através dessa reflexão de Santo Inácio de Loyola, né? Que vale para todos nós, né? Essas perguntas, né? Que Santo Inácio faz a São Francisco são perguntas que nós devemos fazer, né? Vaidade das vaidades. Eclesiásticos 1, versículo 2. Assim chamou Salomão aos bens do mundo, depois de ter experimentado, como ele mesmo confessou, todos os prazeres da terra. Eclesiastes 2, versículo 10. Soror Margarida de Santana, carmelita descalça, filha do imperador Rodolfo II, dizia, abre aspas, para que servem os tronos na hora da morte? Fecha aspas. Coisa admirável. Tremem os santos ao pensar em sua salvação eterna. Tremia o padre Segneri, que todo assustado perguntava a seu confessor, que me dizeis, padre, salvar-me-ei? Tremia Santo André Avelino, quando gemendo exclamava, quem sabe se me salvarei? Esse mesmo pensamento afligia São Luís Bertrand e o fez levantar-se muitas noites do leito, exclamando, quem sabe se me condenarei? E contudo, os pecadores vivem em estado de condenação e dormem, e riem, e se divertem. Então essa é a primeira consideração, né, sobre a vaidade do mundo. E ele cita Eclesiastes, né? Tem um texto extraordinário sobre o Eclesiastes. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. É um texto de Corsão.
chama Machado de Assis e o Eclesiastes. Esse texto ele aparece no livro que eu já comentei aqui com vocês, O Desconcerto do Mundo, tá certo? Então eu sugiro que vocês procurem aí esse texto. Esse texto exatamente tem no meu blog em duas partes. E é um texto extraordinário, né? Vaidade das vaidades, né? Esse livro foi escrito por Salomão, né? E então, esse é a consideração, né? E nessa consideração, ele dá dois exemplos. Ele começa com um exemplo do Aristipo, né? E que é um pagão, né? E dois exemplos ele dá mais importante, que é o de São Francisco Xavier, né? E da filha do imperador Rodolfo II, né? Imagina, filha do imperador, né? Que tinha tudo aos seus pés, né? Então aqui ele faz a oração, né? Desse ponto 1, afetos e súplicas, né? Ah, Jesus, meu Redentor, de todo o coração vos agradeço por me terdes dado a conhecer minha insensatez e o mal que cometi, afastando-me de vós, que por mim sacrificastes sangue e vida. Em verdade, não merecieis, da minha parte, ser tratado como vos tratei. Se a morte me ferisse agora, que acharia em mim, senão pecados e remorsos de consciência, que me tornariam bem angustiosos os últimos momentos. Confesso, meu Salvador, que fiz mal, que a mim mesmo me enganei, trocando o bem supremo pelos míseros prazeres deste mundo. Arrependo-me de todo o coração e vos suplico, pelas dores que na cruz sofrestes, me deis a mim tão grande dor de meus pecados, que me faça chorar durante o resto de minha vida as culpas que cometi. Perdoai-me, meu Jesus. Prometo nunca mais vos ofender e amar-vos sempre. Sei que não sou digno de vosso amor, porque eu desprezei tantas vezes, mas também sei que amais a quem vos ama. Provérbios 8:17. Amo-vos, Senhor. Amai-me, pois também. Não quero tornar a perder vossa amizade e graça. Renuncio a todos os prazeres e a todas as pompas deste mundo, contanto que me ameis. Ouvi-me, meu Deus, por amor de Jesus Cristo, que vos pede, não me arrojeis de vosso coração. A vós me ofereço inteiramente e vos consagro minha vida, meus sentidos, minha alma, meu corpo, minha vontade e minha liberdade. Aceitai, Senhor, a oferta e não me desprezeis como mereço, por ter desprezado tantas vezes vosso amor. Salmo 50, versículo 13. Virgem Santíssima, minha Mãe, rogai por mim a Jesus. Em vossa intercessão confio. Então, a oração é feita justamente depois da consideração, né? Em que ele promete a Deus, né? Renuncio a todos os prazeres, né? E a todas as pompas desse mundo.
justamente a vaidade, né? E ele consagra a Deus. O que ele consagra a Deus, né? O que nosso santo consagra nessa oração a Deus? Minha vida, meus sentidos, minha alma, meu corpo, minha vontade e minha liberdade. Tudo que ele tem, ele consagra a Deus, né? Mas, sobretudo, Deus quer, né, de nós a nossa vontade e a nossa liberdade, né? Se nós entregarmos a nossa liberdade a Deus, nós seremos muito mais livres, né, do que se não o fizermos, né? Depois ele pede a Virgem Santíssima, né, como sempre. Ele sempre termina a oração dessa forma, né? Ponto 2 da consideração, vaidade do mundo. É mister pesar os bens na balança de Deus e não da do mundo, que é falsa e enganadora. Oséias 12, versículo 71. Os bens do mundo são desprezíveis, não satisfazem e acabam depressa. Abre aspas, meus dias passaram depressa, mais depressa que um correio. Passaram como um navio. João 9, 25, 26. Passam e fogem velozes os breves dias desta vida, e que resta por fim dos prazeres terrenos. Passaram como navios. O navio não deixa vestígio de sua passagem. Sabedoria 5, 10. Perguntemos a todos esses ricos, sábios, príncipes, imperadores que estão na eternidade, o que acham ali de suas passadas grandezas, pompas e delícias deste mundo. Todos responderão: nada, nada. Ó homens, exclama Santo Agostinho, vós considerais somente os bens que possui aquele magnata. Atentai também nas coisas que leva consigo ao sepulcro, um cadáver pestilento e uma mortalha que com ele se consumirá. Quando morre algum dos grandes, apenas se fala dele algum tempo. Depois até a sua memória se perde. Salmo 9, versículo 7. E se caem no inferno, que farão e que dirão ali? Chorarão, dizendo, para que nos serviram o luxo e a riqueza. Tudo agora se passou como sombra. Sabedoria 5, versículos 8 e 9. E nada nos resta senão penas, pranto e desespero sem fim. Os filhos do século são mais prudentes em seus negócios que os filhos da luz. Lucas 18, 8. Esse versículo é impressionante, né? Os filhos do século são mais prudentes em seus negócios que os filhos da luz. Causa pasmo ver quão prudentes são os mundanos no que diz respeito às coisas da terra. Que passos não dão para adquirir honras ou fortuna. Quantos cuidados para conservar a saúde do corpo. Escolhem e empregam os meios mais adequados, os médicos mais afamados, os melhores remédios, o clima mais saudável. E, entretanto, quão descuidados são para a alma. E, no entanto, é certo que a saúde, as honrarias e as riquezas devem acabar-se um dia, ao passo que a alma, imortal, não tem fim. Observemos, disse Santo Agostinho, quanto sofre o homem pelas coisas que ama desordenadamente.
Quanto não sofrem os vingativos, ladrões e licenciosos para atingir seus malvados desígnios. E para o bem da alma nada querem sofrer. Ó Deus, à luz do círio que na hora da morte se acende, naquele momento de grandes verdades, os mundanos reconhecem e confessam sua grande loucura. Então desejariam ter renunciado ao mundo e levado vida santa. O pontífice Leão XI disse na hora da morte: em vez de ser papa, melhor fora para mim ter sido porteiro no meu convento. Honório III, também pontífice, exclamou ao morrer: melhor teria feito se ficasse na cozinha de minha comunidade para lavar a louça. Filipe II, rei de Espanha, chamou seu filho na hora da morte e, depois de afastar a roupa, lhe mostrou o peito roído de vermes, dizendo: vê, príncipe, como se morre e como se acalmam as grandezas do mundo. Depois exclamou: por que não fui eu, em vez de monarca, simples frade leigo de qualquer ordem? Mandou depois que lhe pusesse ao pescoço uma cruz de madeira, e, tendo disposto todas as coisas para sua morte, disse a seu herdeiro: quis, meu filho, que estivesses presente a este ato, para que visses como, no fim da vida, o mundo trata ainda os próprios reis. Sua morte é igual à dos mais pobres da terra. Aquele que melhor tiver vivido, este é que achará junto de Deus mais alto valor. Fecha aspas aqui para Filipe II. E este mesmo filho, que foi depois Filipe III, ao morrer, com apenas 43 anos de idade, disse: atendei, meus súbditos, a que no meu necrológio somente se fale do espetáculo que tendes presente. Dizei que na morte de nada serve o título de rei, a não ser para sentir-se maior tormento de o haver sido. Oxalá, em vez de ser rei, tivesse vivido em um deserto servindo a Deus. Ir-me-ia agora apresentar com mais confiança entre seu tribunal e não correria tamanho risco de me condenar. De que valem, porém, tais desejos no transe da morte, senão para maior desespero e pena de quem não amou a Deus durante a vida? Dizia, por isso, Santa Teresa: não se deve fazer caso das coisas que acabam com a vida. A verdadeira vida consiste em viver de modo que nada se tenha a recear da morte. Portanto, se desejamos compreender o que valem os bens da terra, consideremo-los do leito da morte e digamos logo: aquelas riquezas, estas honras, estes prazeres se acabarão um dia. É necessário, assim, que procuremos santificar-nos e enriquecer-nos somente dos bens únicos que hão de acompanhar-nos sempre e que constituirão nossa dita por toda a eternidade. Esse é o ponto de reflexão de Santo Afonso, ponto 2, né? Com muitos exemplos, né, de monarcas dentro da igreja, né? Papas e grandes monarcas fora da igreja, né? Aqui ele dá o exemplo de Filipe II e Filipe III, né? E Papa Leão XI e Honório III, né? O que eles desejariam ter feito, né? Cada um deles
é, o que eles poderiam ter feito melhor, né? Tanto na monarquia, na igreja, quanto na monarquia normal, né? O monarca, na época de Santo Afonso, né? Era o ápice do poder, né? O ápice da honra, o ápice da riqueza, né? E, dependendo do monarca, o ápice dos prazeres, né? Certo? Isso não quer dizer que nós não tivéssemos tido monarcas santos, né? Mas a monarquia era o símbolo, né? Das honrarias, das riquezas e dos prazeres, né? Era onde o homem era mais tentado, né? Os monarcas, né? Afetos e súplicas, que seguem o ponto 2, né? Ah, meu Redentor, sofrestes tantos sacrifícios e tantas ignomínias por meu amor. E eu amei tanto os prazeres e as vaidades do mundo, que por sua causa fui levado a calcar aos pés inúmeras vezes a vossa graça. Mas ainda que vos desprezasse, não deixáveis de me procurar. Por isso, ó meu Jesus, não posso temer que me abandoneis agora que eu vos procuro e amo de todo o coração. E me dói mais de vos ter ofendido que se tivesse sofrido qualquer outro mal. Ó Deus de minha alma, não quero tornar a ofender-vos, nem nas coisas mínimas. Fazei-me conhecer aquilo que vos desagrada e que não o pratique por nada deste mundo. Fazei que saiba o que vos é agradável e que ponha em execução. Quero amar-vos verdadeiramente e por vós, Senhor, aceitarei gostosamente todos os sofrimentos e todas as cruzes que me vierem. Dai-me a resignação de que necessito. Queimai, cortai, castigai-me nesta vida, a fim de que na outra possa amar-vos eternamente. Maria, minha mãe, a vós me recomendo. Não deixeis de rogar a Jesus por mim. Então, bem na linha do ponto de reflexão, né, nesta oração, Santo Afonso pede, né, que Deus o despoje, né, dos desejos desse mundo, né, que o envie, né, sofrimentos, e que esses sofrimentos ele possa receber com resignação. Resignação essa que ele também pede a Deus, né? Queimai, cortai. Castigai-me nessa vida a fim de que na outra possa amar-vos eternamente, né? Então, ele pede a Deus, né, que nessa vida ele só deseje a ele, né? Muito na linha da oração que o Márcio falou ontem, né? Uma oração tão curta, tão bonita, que é assim: Senhor, dai-me a graça de encontrar toda a minha alegria em vós, para que nunca a mendigue, nem ao demônio,
nem ao mundo e nem à carne. Amém. Então, essa oração curtinha, né? Dá bem o espírito aqui dessa oração de Santo Afonso, né? Então, aqui nós terminamos o ponto 2, né? E eu gostaria agora de ouvir as observações e comentários que vocês têm. Eu vi que o Márcio já mandou aqui um comentário. Deixa eu só acertar um, um pouco aqui a iluminação aqui do vídeo. Deixa eu trocar de óculos aqui. O Márcio mandou um comentário. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. É, exatamente. É a imitação de Cristo, livro 1, capítulo 1. É a primeira frase do livro. Pensar na morte é a pergunta do livro do Monsenhor de Seguir. E depois? Aquela historinha é maravilhosa, né? Aquele padre, né? Os votos batismais incluem a renúncia ao diabo, suas pompas, suas máximas e suas obras, e também ao mundo e à carne. Renunciar a si mesmo e tomar a própria cruz e seguir a Jesus. Tudo será unido a Ele e à sua vontade. Seja feita a vossa vontade. Piedade, faça-se em mim segundo a tua palavra, que é a base da imitação de Jesus e dos seus santos. O problema é que muitos ignoram as cruzes que Deus nos entrega e escolhem flores quase sem espinhos, crendo que arrastam cruzes de concreto. Uns viram veganos na quaresma, mas não abraçam o sofrimento diário com paciência e longanimidade. Sorte teve São Benedito de Palermo, que trabalhava na portaria e na cozinha do convento. Era iletrado, mas era mestre dos noviços e chegou a chefiar seu convento. Corpo incorrupto, além de aconselhar até bispos e doutos. É morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco de Assis. Mas morrendo crucificado a cada dia na penitência, da humildade, da paciência, da caridade, na bondade, no trato com o próximo, no uso ordenado dos bens e do tempo, etc. E fazer as pazes com Deus enquanto for tempo. Pois bem, grande comentário. Muita sabedoria no comentário. Mas eu não sei a história, confesso a minha ignorância, né? Eu não sei a história sobre São Benedito de Palermo, a vida dele, né? É belíssimo o que você contou aqui, Márcio. Né? Cozinheiro do convento, né? E depois... essas luzes espirituais, né? Quando Deus determina, né? Elas brilham, né? Em qualquer lugar que ela esteja, né? Vide os padres da igreja, né? Desculpe, os padres do deserto, né? Que foram para o deserto para se isolarem e atraíam multidões, né? Multidões, né? E quando as cidades próximas às quais eles estavam passavam por algum conflito, algum tumulto, né? Eles chamavam os padres do deserto para lá, né? Então, a luz espiritual, quando brilha e quando Deus quer que aconteça, essa luz ela é vista, né? Por todos, né? Então, São Benedito chegou enfim, a mestre dos noviços, né? Mesmo ignorante, né? É a luz
espiritual, né? Ela perpassa todas as capacidades humanas e as pompas do mundo, né? Ela fura todo o bloqueio, né? Essa luz desses a luz que esses homens refletem, né? Que é a luz de Deus, né? Elas não conseguem, essa luz não consegue ficar oculta, né? Quando Deus permite, ela fica oculta, mas muitas vezes Deus quer que ela brilhe, né? São as almas escolhidas, né? Brilhantes, extraordinárias. Muito bom, Márcio. Obrigado pelo comentário. Excelente. Mais alguém quer adicionar algum comentário, alguma observação? Professor, Sim. linda oração, curta e para plastificar. Não dá para decorar, né? É. Mas eu fiquei pensando quando no, no acento, né, que é dado nessa leitura em relação aos monarcas, né, que querem mostrar para os seus descendentes que na hora da morte melhor teria sido que eles fossem porteiros e tudo mais. Eu fiquei lembrando da passagem, né? Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso E mesmo. enquanto nós não temos mais a monarquia, mas nós temos entre nós todos, nessa nova configuração de mundo, uma noção de riqueza, digamos assim, nós todos temos acesso aos bens do mundo, né? É como se, e dentro de nós, nenhuma noção mais de subordinação ou de aceitação da pobreza. A gente vive hoje num estado de orgulho e numa atitude de igualdade em relação a todos, né? É como se o pobre hoje, ele é um iludido. O pobre, que eu quero dizer, é nós todos que não somos, digamos que não seríamos os reis, vamos dizer assim, né? Todos nós, porque nós temos uma soberba social dentro de nós, né? É. É uma, E uma uma indignação. indignação. Nós não admitimos mais estarmos em uma posição inferior, né? Aquela resignação que eu acho que eu conheci. Hoje é muito difícil, né? Essa nova sociedade, ela é configurada para uma altivez, uma soberba. Eu faço. Se eu não me impuser de todas as formas, disputando até um espaço qualquer que seja público, é como se você estivesse errado. Nós não temos mais aquelas pessoas que a gente via caminhar nas ruas carregando fechos de lenha na cabeça e que eu fico pensando assim que quando passavam pela gente, a gente tinha a convicção de que Deus olhava por elas e que elas receberiam o seu quinhão. No céu, é claro, né? Porque aqui na terra não tinha mais jeito, né? Então, eu achei isso muito íntimo dessa manifestação de reis, né? De monarcas, dizendo que melhor teria sido que eu fosse um porteiro, porque é essa dimensão que está em jogo quando nós consideramos que no mundo o rico, a chance dele é muito menor, É. exatamente porque a sedução da riqueza, a sedução do poder, a sedução da distinção social,
a sedução do respeito humano, É. do reconhecimento humano por qualquer bobagem. E hoje em dia, como todo mundo é igual, essas vaidades que são, porque a gente, para ser vaidoso, a gente precisa do olhar do outro, né? Elas são de um fingimento muito grande, porque todo mundo se acha tão tudo, né? Então, é isso, professor. Foi isso que eu fiquei Ah, pensando. a nossa geração, né, Cristina, ela conheceu a pobreza digna, né? Ela Ah, conheceu o pobre digno, o pobre que não reclamava da pobreza, o pobre que recebia você na casa dele com prazer, te oferecia café. Você entrava, você via que a casa era pobre, mas tinha lá a cadeira para você sentar, tinha a mesa, por mais simples que ela fosse, e tinha o cafezinho do pobre, ele te recebia com alegria, mesmo que ele reconhecesse que você era muito mais rico que ele, como muito mais poderoso, né? Eu vivi isso, né? Na minha terra, assim, o pobre não tinha a menor indignação de você ser mais rico que ele. Não, não. não passava isso na cabeça dele. E entre pessoas digamos, católicas, de boa formação, o respeito ao pobre era muito grande, Era, professor. era, era. Assim, eu lembro primeiro que na família as pessoas tratarem os mendigos por senhor. O Aham. senhor isso, que agora, eu gostava muito de observar as pessoas, os mais velhos, porque na verdade era assim, a criança, ela brincava no quintal, mas numa reunião social, uma criança permanecia assentada e se o assunto não fosse da sua alçada, ela era retirada do contexto, Era, né? era. Mas quando era uma reunião assim de pessoas que a vida social era muito familiar e às vezes entre família os grupos eram muito grandes. Mas eu tenho um caso, professor, que isso me deixou marcada para o resto da vida, assim. Não é marcada, foi uma coisa que eu ouvi, que era assim, as pessoas estavam discutindo, aqui em Belo Horizonte tinha uns casos assim, muito famosos de crimes ocorridos no seio da alta sociedade, em geral envolvendo ciúmes e adultério e coisas que ficavam muito famosas, Ficaram muito. mesmo. Brasil inteiro. É, é. E uma vez tinha um caso que estava sendo comentado e tal, e entrou na discussão uma conversa sobre, eu não lembro exatamente se era elegância, se era. Eu acho que era elegância, o que era ser elegante. E tinha um senhor muito distinto nesta reunião. Ele era contraparente de um parente. E era naquela época do Ibrahim Suede. Uhum. E então, A coluna do Ibrahim Suede. aqui em Minas existiu o estado de Minas, e lá no Rio de Janeiro, Ibrahim Suede, e era uma sociedade que não existe mais, isso já Não, acabou. coluna social. E É. acabou também Tudo esse virou coluna social. É, Não é que não, acabou, ela se universalizou, né? as pessoas distintas da sociedade, distintas do ponto de vista mundano, né? Aqueles nomes não existem mais, mas Não. naquela época existia. E esse homem deu uma lição, assim, eu era muito pequena, eu lembro dele falando isso, que elegância é uma casa caiada, cercada de ora-pronobis, de chão batido, varrido, limpo, um fogão, a lenha instalando, o fogo instalando, um café sendo coado, e um terreno varrido. Assim, ele deu uma definição, enquanto as pessoas estavam falando, né, desses grandes Da pompa, contextos né? da pompa, a palavra não é elegância, eu não vou lembrar exatamente que era, mas ele deu uma definição de que era assim, o que é de valor no mundo é a dignidade de quem vive dentro da própria vida, Da- da- sem almejar não ser o que é, sem Isso. querer ter o que não pode, sem querer ostentar
o brilho tolo, né? Aquele brilho tolo. O brilho tolo é o brilho daquilo que é adquirido fora da, digamos assim, de uma noção de vida, que é se você aceitar a sua vida como ela é, É, né? é. Eu lembro muito, assim, de fazer viagens, e antigamente a gente via muitas casas na paisagem, e essas casas, assim, caiadas de branco, cercadas, É. com dinheiro e tudo mais, e aquelas velhas senhoras levando a lenha, aquilo era Na uma cabeça. vida, lenha na cabeça, É. aquilo era uma vida, e você não via aquilo como uma desgraça nem nada, era uma vida como a nossa própria, era uma vida também, né? Mas é isso. Hoje eu acho que o que me veio em mente é que toda essa modernidade, esse estado de bem-estar social, né, toda a tecnologia usada como um desaforo contra Deus, né, porque, claro que é muito bom ter recursos para sanar as nossas dores, mas quando isso parece que se torna um assinte à vida que Deus nos dá, isso gera um Ah, desequilíbrio na nossa salvação, para a economia da nossa salvação. certamente. O desequilíbrio pessoal e se você. Hoje o desequilíbrio é social, né? Porque você convenceu as pessoas, né, que eles têm que. Outro dia eu compartilhei um texto de um trecho de um conto medieval que se encontra no livro Jogral de Nossa Senhora, sobre um homem, o homem de bem, o homem prudente, né? O prud'homme. Compartilhei o texto em que São Luís, de França, né? Ele, ele falava sobre esse homem de bem, esse homem prudente, né? São Luís dizia que um homem de bem, estou lendo aqui, que vive com simplicidade no mundo, no lugar em que Deus o colocou para ali cumprir a sua missão cotidiana, vale mais do que um devoto que se impõe obrigações extraordinárias e se gloria da sua vida ascética, com risco de pecar por orgulho. Um homem de bem, acrescentava, vale mais do que um herói ou um valente, porque há no mundo muitos homens valentes que não honram nem a Deus nem a sua mãe. Ao passo que a valentia do homem de bem é a da humildade e do amor. Então isso resume bem, né? Essa Isso, é isso tudo. É toda essa enormidade que o senhor acabou de ler. é, E eu acho que eu conheci esse homem de bem. eu também. No senso comum, esse homem de bem, ele estava nas coisas, ele estava nos lugares, ele estava nas atitudes, É, costas, no levantar o chapéu para quem estava passando, porque eu ainda peguei tempo que existia algum sim. chapéu que sobrou, exata, É, e que hoje, professor, a gente não vê mais. E a desorientação de como ser na vida é muito grande. É é, muito grande. E, infelizmente, eu falo assim, quem temperava este mundo, o senso comum deste mundo, eram os seres humanos do sexo masculino. mas é claro, mas tem que ser, né? Mas isso é a nossa função, né? O homem de bem, até o andar, né? Até ele andando, ele balançando o braço, fazendo gestos mínimos, você Posso, detetava isso na hora. não posso entrar nessa seara, porque essa é a parte digamos assim, do meu diagnóstico que você vai estranhando as coisas, você começa a estranhar as ideias, depois as falas, depois isso. E no final das contas, você começa a observar que a síntese disso está naquilo que você vê, que os seus olhos captam. É exatamente o que eu sempre falo do comportamento das pessoas. É,
da falta do comedimento e o estacar, o parar. Como, por exemplo, as mulheres param. E eu não estou me tirando, não, hein? Como elas assentam, como, assim, bom, nisso tudo, este homem distinto, ele estava até no movimento do corpo andando. A Uma coisa, distinção, ela se mostra, né? Não tem jeito de esconder, né? não. E o senhor sabe que eu lembro muito, assim, de juntar essas coisas. Eu já contei, talvez, acho que eu já falei aqui, porque eu já falei isso várias vezes, que eu não me esqueço, quando eu era criança, de entrar no prédio da antiga chamada Delegacia Fiscal, que era o Ministério da Fazenda, Sim. fica ali na esquina de Alves Cabral com Afonso Pena, e um prédio construído na construção, né, da cidade, muito o estilo eclético que é típico das construções de Belo Horizonte, com aquelas colunas, aquelas escadarias, os jamelões, e todo aquele mármore, e as colunas jônicas, dóricas, sei lá quais eram e tal. E uma criança entrar de mão dada com um pai naquilo, esse senso de dignidade, com esse comportamento, uma criança era muito fácil confiar no futuro e confiar nos homens e ver bondade. É. Por quê? Assim, a gente não saía de casa, a gente só vivia em família. Então, quando você ia na rua e via isso, e tendo não é, uma base cristã, isso tudo era um conjunto, uma mundivisão de bem, né, de confiança, de que os homens prudentes construíam o mundo, né? É. Já foi embora, porque o prédio já foi destruído, Ah, não, já acabou. Ah, tinha mais boas continuidade, eu acho que se você entrar pela rua Goiás, você ainda pega um pouco lá dentro do que era esse prédio, né? Antigo. ou foi destruído, professor, completamente. Ele não existe mais, não. É. É um prédio do governo federal. O meu pai trabalhou, então eu lembro que acabou tudo. Agora, professor, só para finalizar nesse livro de Jogral de Nossa Senhora, se não me engano, tem também uma historinha linda, 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 que, se não me engano, Nossa Senhora, é uma coisa mais ou menos assim, não vou saber contar, mas Nossa Senhora e o Menino Jesus visitaram um mosteiro de monges muito piedosos e foi feita uma fila de monges que iam se apresentar a Nossa Senhora e o Menino Jesus, cada um com seus predicados, falando se apresentando e dizendo, se mostrando ali, né? E tinha um monge muito pobrezinho, muito analfabeto, vindo de uma família muito. Ele entrou ali no mosteiro, a família dele era circense, e ele não tinha nada. E ele ficou no fim da fila lá, muito humilde. E quando chegou a vez deles de ver o menino Jesus, né, de se apresentar, quase que tiraram ele da fila, porque ele não tinha nada, aquele, né, sem nenhum predicado. E aí ele que era como ele não sabia falar e nem ler nem nada, e era parente, ele veio de família de circo, ele tirou umas laranjas, jogou as laranjas para cima, e o menino Jesus sorriu, aí eu fiquei até emocionada, e abriu os bracinhos para ele, e foi para ele que Nossa Senhora entregou o menino. Acho lindo isso, É. pensar assim, É, eu não sei se tem essa história porque eu não li o livro todo, eu tô no meio dele ainda. É, e a gente não, a gente lê esse livro, porque o livro é pequeno, né? Mas a gente lê esperando que ele nunca acabe, porque as historinhas são maravilhosas, né? não, olha Não, não, essa história aí que você contou é maravilhosa. linda. E essa do homem prudente na verdade, acho que é assim, o resumo, né, É o resumo do que nós perdemos. do que nós perdemos. É isso. É, é isso. Por isso que nessa é uma civilização, ela não, essa nossa civilização, ela, não, ela só, ela está direcionada à destruição. É. Não tem jeito. Muito bom, Cristina. Muito boas suas observações e comentários. Ô, Márcio.
Manda brasa. Ah, você já mandou um texto maravilhoso aqui, ué. Não, e vai ouvindo, tá pensando, vamos lembrando, né? A pessoa vai falando as coisas, vão trazendo à memória outras coisas, a gente vai Ah, acrescentando aí para compartilhar com o pessoal, né? É, eu também queria conhecer os pobres honrados, né? E exatamente era isso aí mesmo. Né? Chegava na casa deles, né? Batia as palminhas lá, ô de casa, bom dia, dona fulano, bom dia, seu fulano, hum. né? Você chamava para entrar, você, com licença, né? Eles eram humildes, mas você tinha de retribuir essa hospitalidade, né, com humildade. Hoje em dia as pessoas às vezes vêm na casa da gente, tratam a gente como se tipo os garçons, É, bicheiro, né? Só que tem gente que às vezes já teve gente que já passou na minha casa e só quase pedir assim, você não vai deixar uns 15% de gorjeta, não? Você também, é, né? a gente tem, Por como favor, se a gente tivesse obrigação, né? De obrigação de servi-los. tratar a pessoa não retribui com amabilidade, né? É, Essa hospitalidade, né? Porque era o previsto naquela época, era isso. A pessoa te recebe com hospitalidade, na humildade, mas você tem que ser grato, amável, gentil, e se de preferência ainda mais manso e humilde ainda que ela, é questão né? civilizacional mesmo, né? E elas não tinham vergonha de receber pessoas de mais posse, né, na casa dele, ou mais importantes na cidade, ou não tinha a menor vergonha. Isso, vergonha nenhuma. Inclusive, para eles era uma honra, né? É, Receber é, gente assim, nossa, mas que alegria de receber uma pessoa tão importante assim, ou uma é, pessoa que eles achavam que era melhor que a gente, é, mas eles eram às vezes, muito melhor que, é. melhores que nós. Mas é bom, né, ter essas ilustrações, né, que a Cristina traz. A Cristina vai ser o nosso corção, viu, professor? Esse negócio de Mas ela história. só. Eu já falei isso pra vocês, a Cristina é Aham. escritora. As Pois é, observações que ela faz são de escritor. exatamente. Só Ilustração escritor de história. observa a sociedade do jeito que ela faz, as Exato. circunstâncias. Só escritor tem memória como ela tem. Exato. Eu devia investir um pouco mais nisso aí, porque Ah, os nossos mais jovens, a gente fala as coisas agora na catequese, na conversa. Quando eles se abrem, né, na conversa, né, que eu podia estar pensando com a Ana Paula, esse pessoal é assim, eles só conversam em gente da faixa etária deles. Se você tenta entrar na conversa, eles olham para você e diz, peraí, você não ia estar aqui, isso não ah, conversa para você. Como se a gente fosse incapaz de entender o que eles estão falando. É claro, não vou entender de desenho japonês, de informática, mas o resto eu entendo. é, Né? é. Mas são esses exemplos aí Magá, né? típicos, Mangá. mangá, Mangá. anime, essas Hum. bobaginhas aí, esse negócio de pintar cabelo de cor antinatural e tal, essas coisas assim. Isso aí que a gente não entende muito, né? A gente ouve falar, alguns mostram pra gente o que é e tal, dá uns pitacos assim, mas na verdade, se a gente for fazendo as perguntas certas, eles vão falando, a gente vai ouvindo, a gente acaba sendo chamado bom de papo, quando na verdade a gente só era bom de ouvido, né? Hum. Mas a Cristina levantou uns pontos interessantes, por exemplo, essas pessoas prudentes e virtuosas, elas não gritavam a virtude delas, ensinavam pela pastoral do bom exemplo, né? É. E tinha gente que tinha sensibilidade de observar isso, né? Hoje em dia todo mundo quer ser ao invés de ser o pobre honrado, quer ser o pobre ostentador, o arrogante, que trata o humilde como se fosse um fraco, a pessoa boa como se fosse uma pessoa boba, né? E assim a gente acaba levantando uma defesa e um escudo, né? Entrando nessa vida igual a tropa de choque, né? Da PM. É. Escudo levantado e o cacete na outra mão, né? Nós estamos numa ruína civilizacional, né, Márcio? Então, Total, hoje não tem total. mais. E não tem mais o caminho de volta, né? A pasta de dente saiu do Institucionalmente, tubo. A pasta de dente saiu do tubo, não tem jeito. Se vocês é voltar com ela, verdade. entendeu? Não tem. Exato. Não tem mais jeito. Institucionalmente é impossível, né? Até que eu estava trocando as mensagens com um conhecido nosso, ele postou uma coisa interessante lá na mensagem, falando exatamente do estado de exceção, em termos políticos, né? Se tornou a regra, é a regra que se tornou a exceção, É isso mesmo. né? Então, na verdade, tudo virou estado de exceção, ou seja, aquele estado
estado de guerra mesmo, na verdade, porque a gente não só não desconfia que a guerra está sendo movida contra nós, né? A gente acha que, né, as pessoas ficam naquela coisa maniqueísta de o bom e o mal, eu sou bom, o outro é mal, quando na verdade eles estão utilizando as pessoas que se acham boas, né, os bonitinhos, limpinhos, os favoritos, né, do, dos políticos, para poder guerrear justamente contra os maus, os malvados, né? Hum. Então, são aqueles grupos religiosos privilegiados, aquelas minorias sensíveis, né? Aquela turma colorida contra o resto pessoal. Mas, na verdade, já temos visto aí que tem, inclusive, que já que eles estão, vamos dizer assim, vencendo a guerra, também a turminha que propaga o estado de exceção também já está começando a se voltar contra, ou seja, já que você nos foi útil, agora é a vez de a gente te enforcar, né? Como se fosse um Judas, né? Judas, ele traiu o grupo, né? Os apóstolos do Senhor, e é assim que que os Judas perceberam o que o Sinédrio aí, mundial deu a ele a entender que ele não seria mais útil. Muito obrigado pela sua ter vendido o seu grupo, ter traído o seu grupo por tão pouco. Né? Então agora o que resta é a forca mesmo. Né? Então agora estão começando a perceber que foram usados para poder massacrar o outro, né? Enfraquecer um lado, deixar ele completamente sem opções políticas, sociais, jurídicas, sem qualquer respaldo. Fortaleceram demais o outro lado, o lado inimigo, vamos dizer assim. Exageraram prestígio, credibilidade que eles não tinham tanto assim. Pegaram a exceção, se tornou regra, e aí usaram esse pessoal contra o outro, naquela coisa, tese, antítese. É igual a guilhotina na Revolução Francesa, né? Exatamente. Vão os denunciados, depois vão os denunciantes, e aí nós vamos limpando todo mundo dessa ralé, né? Exatamente isso. Mas era isso. E outra coisa também, voltando ao assunto da morte, né, professor? Só para terminar aqui, a gente me vê essa frase, né, na cabeça, né? Os gladiadores, né? Eles falavam saudação no Coliseu, né? Salve, né? Ave César, os que vão morrer te saúdam, né? O que a gente tem que fazer com o César, que é Deus, né, que é o nosso rei, né? Os que vão morrer de saúde. A gente tem que, a igreja militante tem que, todo dia, nas suas lutas diárias, pensar nisso também, né? Não tem dúvida. Então, e um acréscimo, último acréscimo que eu pus ali até por escrito, acho que você não viu, não. São Benedito exertava, né, por isso, né, para poder. Não, desculpa, São Benedito, deu uma travada aqui para mim. São Benedito, o que você falou? São Benedito, ele era igual Nossa Senhora. Porque tem todo mundo falando imitação de Cristo, mas também a devoção para chegar a Cristo é também imitar Nossa Senhora. Sim. E aí, né, o melhor do verdadeiro devoto de Nossa Senhora é isso. Ele ouvia, né, com muitos monges da época que não sabiam ler, né, escrever, eles ouviam as pregações, ouviam leituras, né, que havia muitas, né, nesses conventos, e meditavam essas verdades, né, como era lá Nossa Senhora, né, Maria ouvia e meditava isso no seu coração, né? Então, São Benedito e vários outros religiosos faziam a mesma coisa e daí eles tiravam, né, o pão deles, né, para cada dia, seja para dizer ou para agir, né? E que a gente tem que fazer também. Mesmo sem sabendo ler, né? O que eles ouviam. Exato. O importante é manter aquilo no coração e ter acesso a esse arquivo a qualquer hora que quiser. Bom, obrigado, muito bom. Obrigado você, Márcio. Muito bom. Mais alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João Damasceno, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.